Boa noite novamente. Ai, 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 tecnologia que é boa, mas com chuva, que está chovendo aqui em Poá, a internet vai oscilar bastante. Então vou precisar bastante da ajuda de vocês. Vamos criar um campo mental, de força mental, mantendo-nos unidos para que essa internet não oscile, hein? Bom, boa noite novamente. Vamos esperando o pessoal ir se juntando com a gente. Então, se acaso ficar travando muito, vão comentando aqui para mim no chat que eu vou acompanhando e a gente vai tentando fazer o que dá, tá bom? Então, como eu disse, está chovendo e pelo jeito a internet está oscilando bastante, tá? Então, eu estava fazendo a oração da serenidade enquanto nós esperávamos os nossos demais amigos se juntar a nós. Boa noite, José Faria. Sejam bem-vindos. Oração da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Neste momento é o que nós todos estamos precisando, sabedoria. Estamos vendo as pessoas se dividirem por qualquer coisa, né? Então, é sabedoria para que a gente possa modificar o que está ao nosso alcance. E posso dizer que muitas coisas que a gente pode modificar está dentro da gente mesmo, né? Ou seja, as coisas do mundo não dependem tanto da gente, depende de todos, né? Do coletivo. E sabedoria, então, para diferenciar qual caminho seguir, qual caminho traçar, né? Bom, então já estamos no horário, vamos acalmando o nosso espírito, serenando o nosso corpo, respirando profundo e lentamente. Pois quando nós mudamos a nossa respiração, nós mudamos o nosso padrão vibracional e nos conectamos com os espíritos de luz, os nossos mentores, os mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré, que neste momento, com a permissão de todos, podem visitar seus lares, levando harmonia, equilíbrio, força, coragem, fé, muita esperança, para que possamos juntos superar as adversidades que estamos enfrentando pessoalmente, coletivamente, e assim irradiando essas boas vibrações, não só agora em nossos lares, mas também para o nosso ambiente de trabalho, para outros ambientes que nós precisamos estar lá, exercendo a nossa missão. Que assim seja. Boa noite para quem entrou depois. Então, neste momento, a gente começa, né, a nossa palestra e hoje o tema é umbral. Nossa, né? Tudo a ver com o nosso dia a dia. O umbral, segundo André Luiz, eles nos traz o seguinte: é o estado ou lugar transitório por onde passam as pessoas que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução em sua vida na Terra, né? Ou seja, a maioria, né, a maioria não, todos os espíritos imperfeitos
vão acabar indo para o umbral de certa forma. Nós temos 3 regiões principais do umbral, né? Tem a quarta, que seria as colônias espirituais, mas a primeira é o abismo, a segunda as trevas e o terceiro é a crosta terrestre, onde nós estamos, né? Vivendo, encarnados, desencarnados, todo mundo ali junto, né? Misturado, ou seja, com aquelas boas vibrações que nós temos, aquelas vibrações que nos unem, né? É uma forma, né, da gente brincar, porque a gente sempre fala que a gente atrai semelhante, né? Semelhante atrai semelhante. E às vezes a gente coloca a culpa das nossas dificuldades da vida em cima de obsessores, e nós nos esquecemos que quem será que está atraindo esses obsessores? Aqui na crosta terrestre, ainda o que prevalece muito é o mal sobre o bem, porque todos estão ligados muito às questões da vida na matéria, ou seja, vivendo o materialismo, né? E o materialismo, ele é denominado o mundo de ilusão. Então, alguns gostam de chamar, né, de Matrix, até o próprio Platão, antes de Cristo, né, também trouxe um mito pra gente, que é o mito da caverna, onde que ele explica essa questão da ilusão, do domínio de alguns sobre os outros, e que é aquele que se permite ser dominado, né? Por quê? Porque vive naquele mundo de ilusão. E nesse materialismo, a emoção, o sentimento é o que mais está presente, né? Mandando, coordenando as nossas atitudes. Ou seja, nós ainda vivemos muito instintivamente. Já melhoramos muito, né? Mas ainda deixamos muitas vezes as emoções guiar a nossa vida. E nós ficamos ali, né, com uma certa ansiedade pelo amanhã, pelo futuro. Então, muitas vezes trabalhamos de uma forma exacerbada, atrás do dinheiro, cansando atrás das coisas do mundo, né? E nós vamos deixando de viver o hoje, sempre pensando no amanhã e vivendo na escassez. Porque se você tem que trabalhar muito para pagar conta, é porque você está vivendo na escassez, né? É claro, salvas as situações, mas eu estou querendo dizer aquelas pessoas que muitas vezes vivem em busca de ter mais do que precisa para viver. Então, Deus sempre nos concede aquilo que nós precisamos para viver. É claro que devemos sempre lutar por mais, mas se aquela luta, né, ou aquele trabalho, ele está te tomando mais tempo do que o autoconhecimento, então é sinal que ele está fora, né, está desequilibrado. Então, nós vamos vivendo em função de um futuro que nós não sabemos nem até quando a nossa vida vai, né? Então, nós estamos vivendo essa pandemia, onde muitas pessoas partem, onde também, antes dela, muitas pessoas partiam e por simplesmente estarem terminando a sua missão, né? E aí, então, a gente fica correndo em busca do materialismo, vivendo na ansiedade, sofrendo com o amanhã, e aí também nos deixamos dominar pelo medo, né? E o medo é uma das outras da emoção que mais desestrutura, ele domina, né? Então nós ficamos com medo de sair,
Ficamos com medo de um vírus que com água, sabão, álcool em gel, máscara, ou seja, com cuidados, nós conseguimos evitar, né? E aí então, a gente ainda em contrapartida conta com muitas vezes o serviço da mídia, né, que usa o medo para paralisar e não precisava da pandemia para isso acontecer, né? A mídia sempre utilizou o medo para nos paralisar, porque é isso que acontece. O medo paralisa. O medo ele libera adrenalina, né, que é um hormônio, a cortisol, que é o hormônio do estresse, e nos paralisa, né? Porque a gente fica naquela situação de luta e fuga. Esses hormônios são considerados isso, luta e fuga. Ou seja, é o que a gente acaba vendo como que está a população, né? Então a gente vai se enchendo de medo, depois a gente se acostuma com esse neurotransmissor, a adrenalina, e é aí que está o problema. Quando a gente se acostuma com essa emoção e o que essa emoção dispara no nosso organismo. Então, há muito tempo, nós sempre lutamos, não é? As guerras vieram daí. Então, a gente sempre lutou. E sempre, durante a luta, disparamos adrenalina. Então, nosso próprio corpo, né? Está acostumado, nosso espírito está acostumado com esse tipo de emoção, né? E aí, quando nós deixamos essa emoção vir à tona, nós estamos mostrando que estava escondido debaixo do tapete. Que quando nós viemos para essa encarnação, então isso foi escondido, né? E aí a gente, de novo, quando a gente é colocado à prova, nesse mundo, né, da matéria, nas dificuldades, então a gente acaba trazendo isso de novo, né? Porque é exatamente esse o intuito da prova, é causar o atrito, é colocar o indivíduo de hoje com o indivíduo do passado, ou seja, o espírito, né? O que veio das outras existências. E aí, então, a gente deixa voltar tudo à tona, né? Mas o nosso assunto é umbral. Por que eu tô falando, né, de tudo isso? Para chegar no que é representado pelo umbral. O que acaba nos deixando nessa vibração, né? São as formas pensamentos. Então, eu vou ler para vocês. Segundo a teosofia, forma e pensamento são criações mentais que utilizam a matéria fluídica ou matéria astral para compor as características de acordo com a natureza do pensamento. Deste ponto de vista, encarnados e desencarnados podem criar formas, pensamento, com características boas ou ruins, positivas ou negativas. O que quer dizer isso? Então, a nossa situação de estar vibrando, nós criamos essas formas e pensamentos. Essas formas e pensamentos, elas são tão ligadas ao nosso corpo espiritual que para clarividentes podem alterar a coloração da nossa aura, pode começar a criar larvas astrais e miasmas, né? Por quê? Porque não é o nosso corpo que molda o nosso espírito, e sim ao contrário. É o espírito que molda o nosso corpo. Então, se eu começo a viver aquela emoção e deixo aquele sentimento tomar conta de mim, isso vai influenciando o meu corpo físico, o meu corpo espiritual, né, e físico. Com essa mudança, com essa alteração nessa composição, é o que vai nos colocando em situações frequenciais diferentes,
né? E aí, quando, por exemplo, nós desencarnamos, aqui mesmo, nós atraímos, é por aí que, por que essa frequência, essa vibração, então, que causa essa atração? É justamente por essas emoções, esses pensamentos ficarem agindo em cima do nosso corpo espiritual e vai moldando esse campo vibracional, né? Então é por aí. E aí quando nós desencarnamos, por exemplo, a gente já não tem mais o corpo físico que nos protege, né? Então aí nós estamos livres, libertos, e é quando a gente ou acaba sendo atraído para as zonas mais baixas do umbral, ou então nós permanecemos aqui na crosta terrestre. E o que faz a gente ir para determinadas faixas? Essa vibração. E isso é tão claro para a gente, porque a gente só consegue pensar muito no materialismo, né? A gente pensa, hoje se fala, André Luiz traz para a gente a questão das doenças, que elas são formadas no corpo físico por essas alterações, né, de emoções e sentimentos. Então, olha só, se as emoções, sentimentos causam alterações no corpo físico, o que dirá no corpo espiritual, né? Então, vai mudando toda essa característica aí, dessa frequência, e aí vai nos levando e nos condicionando a certas situações. Então, se a gente pensar, né, que a gente está vivendo este momento de uma pandemia, um vírus, quantas vezes, né, a população em si, juntas, numa forma coletiva, não criou formas e pensamentos em cima da Terra. É só uma situaçãozinha aqui que eu vou ser até sarcástica. Essa semana foi boa para todo mundo. Todo mundo viveu, né, em alto astral, estava tudo tão lindo, tão maravilhoso. Não, né? Por quê? Porque diante desse medo que nós estamos tomados, dessa ansiedade do futuro, nós vamos criando cada vez mais essa forma e pensamento na crosta terrestre. E nós estamos a um ponto que nós já estamos sentindo. Por quê? Porque a maioria dos espíritos que estão aqui encarnados e que estão desencarnando e também junto com aqueles que já vivem, né, nesse umbral desencarnado aqui na crosta terrestre, estão vibrando essa mesma atmosfera. Então, quanto mais medo a gente vai gerando em cima de tudo isso, a gente vai atraindo cada vez mais espíritos desencarnados ligados a essa situação, né? E a gente está sentindo isso. Muitas pessoas, não precisa nem mais ser médium ostensivo para estar conseguindo sentir essa densidade da atmosfera. E nós estamos por quê com medo? Medo da morte? É isso? Porque nós, como espíritas, o espiritismo matou a morte. Ou será que nós deveríamos estar atrás de trabalhar, né? Mas não, muitas vezes a gente se perde na ansiedade do futuro. E com isso nós vamos cada vez mais criando essas formas pensamentos. Essas formas pensamentos começam dentro dos nossos lares. Não adianta nada no Evangelho do Lar a gente realizar, pedir a limpeza do ambiente e daqui um pouquinho a gente já muda aquele padrão vibratório, já vai conversando sobre determinado assunto com o esposo, com a esposa, com o filho e já vai moldando novamente aquela forma pensamento nos nossos lares. Não precisa nem ser obsessor. Tá? Então, muitas vezes a gente vai moldando essas formas e pensamentos dentro dos nossos lares e isso vai o quê? Interferindo na nossa harmonia, no nosso equilíbrio. E como nós estamos muito densos, nós não vamos criando coisas boas, né?
Só que se nós entendemos que essas formas, pensamentos, elas são criações, né, nossas, porque precisa de energia vital para ser criadas, então depende de nós. Então, por que não começar a usar para o bem, que é o trabalho? Semana passada falamos dos trabalhadores da luz. Trabalhador da luz não é simplesmente ir numa igreja e trabalhar, não é simplesmente ir para um centro espírita e trabalhar, né? Cada vez mais nós estamos falando que o trabalho, a reforma íntima em si mesmo é um árduo trabalho. E se você já for capaz de transformar isso em você, você já muda o ambiente em que você se encontra. E isso cada vez vai se ampliando mais. Então, o que nós precisamos nos juntar é para criar formas e pensamentos de esperança. Formas e pensamentos de amor. Porque, com certeza, se continuarmos ficando nessa situação densa, não tem outra saída. Nós vamos passar por situações muito difíceis, né? Mas não é fácil entender, absorver e aceitar isso. Porque muitas vezes o que está dentro da gente, o que está ali regendo o nosso ego, que é o nosso sistema de defesa, que é o que compõe a gente, que é o que nos defende diante da vida, é o egoísmo, é a arrogância, é o orgulho, é o medo, né? E aí então essas situações, esses vícios, né, vão cada vez mais colocando a gente em situações mais densas. Então, uma forma de nós tentarmos mudar essa atmosfera do nosso planeta é parar de sofrer. É parar de sofrer pelo amanhã. Vamos dar graças a Deus a hoje. A gratidão, ela está acima até do amor, ela só está abaixo do amor incondicional. Se todos nós começarmos a vibrarmos o amor, nós vamos mudar a forma e pensamento que existe nesse planeta. E se nós somos capazes de criar larvas mentais, que isso se inclui vírus, tá? Isso se inclui vírus. E se nós somos capazes de criar essa larva mental, nós também seremos capazes de removê-la. Mas precisamos despertar esse amor nas pessoas. E a única forma da gente despertar é exemplificar a gratidão pelo hoje. É deixar de falar do amanhã. O amanhã só a Deus pertence, já diz o ditado popular, né? Nós somos capazes de produzir doenças no nosso próprio corpo por causa de formas e pensamentos. Então, que usamos esse corpo para expurgar tudo que há de ruim dentro da gente. Porque também quando a gente nega determinado sentimento e fala eu não quero aceitar, o nosso cérebro sofre. Porque ele está acostumado com o comodismo, com a zona de conforto. E toda vez que a gente mexe na zona de conforto, isso dói. Isso dói, isso libera neurotransmissor ruim, adrenalina, cortisol, então, porque causa um estresse muito grande. E isso vai agindo endocrinamente, isso vai agindo em cima dos nossos órgãos, da nossa pele. Só que então que seja expurgado. Que seja expurgado. E então nós entraríamos na situação. E como evitar o umbral? Né? Então a gente já falou aqui, é desprendendo desse mundo material, né? É mantendo os bons sentimentos, é mudando a forma de pensar, criando formas e pensamentos bons, é respeitando mais as pessoas dentro do nosso lar, é mandando um bom dia com muito amor e carinho, é não se permitindo envolver pela inveja, pela arrogância, pela ganância, pelo orgulho.
não brigando, não vamos discutir, não vale a pena. Não vale a pena. Existe aquela frase assim: você quer ter razão ou você quer ser feliz? Será que nós podemos mudar o mundo sozinhos? Não. Nós precisamos um do outro para mudar o mundo, mas não é guerreando, não é moldando medo, não é apontando o dedo para ninguém. Brasileiro é muito fanático, né? Ou ele ama ou ele odeia. Ele deposita todas as suas crenças num grande coordenador religioso, num político, num governador. E ele está pondo todas as suas esperanças, todas as suas moedas, digamos assim, as suas apostas, numa pessoa como nós. Uma pessoa, um espírito imperfeito também, que está aqui para expurgar, que está aqui para ficar em prova, porque a doutrina espírita traz para a gente que a prova mais difícil é a prova da riqueza. Imagina ela junto com a política, né? Então é um meio muito difícil, muito difícil. Então, ao invés da gente criticar, né? Vamos orar, vamos vibrar, vamos colocar espíritos de luz lá no Distrito Federal, na nossa prefeitura, na nossa casa, aqui, né, na nossa prefeitura, no governo. Vamos mudar essa forma de pensamento. E nós que estamos com uma consciência um pouco mais aberta, nós podemos levar isso para quem ainda nem despertou. Porque a maioria das pessoas não despertaram. E não estão aceitando, não estão se avaliando, fazendo o autoconhecimento e buscando em si aquelas emoções. Então, vê uma notícia, aquela emoção lhe causa uma comoção, né? Algo interior, e ela não sabe o que fazer com aquilo. Então, vamos vibrar diferente. Eu tenho desenvolvido uma condição muito sensitiva nos últimos tempos. E uma mesma mensagem chegou para mim de uma pessoa completamente revoltada. Era um médico, então era uma pessoa que sabia o que estava falando. E ela chegou para mim 2 vezes por pessoas diferentes. Uma pessoa me mandou, acho que logo no começo, que começou a viralizar essa mensagem, e a outra me mandou, nossa, depois de acho que 1 mês, 2 meses. Gente, quando eu abri aquela mensagem, e assim, eu só abri, porque na hora que eu vi o que se tratava, eu já lembrei do que era, mas a carga energética que veio junto com aquela mensagem, nossa, feria, né? Então, vamos tomar cuidado com o que a gente está sentindo, porque só no ato da gente olhar aquela mensagem, nós estamos colocando nossas emoções. E ali já está virando uma forma de pensamento, né? E aí, quando ela é encaminhada várias vezes, aquilo ali já forma uma forma de pensamento coletiva de muitas pessoas. Então, vai agregando naquela situação, né? E ainda, como não ir por um umbral, né? Ou permanecer somente aqui na crosta, né? Não ir para as trevas. Como permanecer aqui nesse umbral, digamos assim, depois de desencarnados, né? Não brigando e perdoando sempre. Perdoando sempre. Então, quando alguém te fizer alguma coisa, te mandar uma mensagem, não critique, não julgue, mande amor.
né? Talvez seja difícil isso, mas com um trabalho árduo da reforma íntima, isso acaba conseguindo. Nós precisamos ser humildes para aceitar que somos seres falíveis. Porque enquanto a gente não aceitar a falha do outro, nós não estamos aceitando as falhas de nós. Porque se o outro está falhando e aquilo te incomoda, é porque você não se permite, você acha que você não é capaz de errar. Você não erra. Porque a partir do momento que você achar que você erra, você fala, o outro pode errar também. Ele só está numa fase diferente, né? E aí a gente estende a mão. Então vamos usar essa forma de pensamento. Eu queria trazer muito essa parte da forma de pensamento, porque nós estamos vivendo um umbral, hoje, aqui, agora, que é a crosta terrestre, onde que tem encarnado, desencarnado, tudo junto e misturado. E cada vez a gente está atraindo piores espíritos para junto da gente. Nós estamos criando uma densidade muito grande na atmosfera, né? Então, o processo seletivo, caros amigos, não dá saltos. É preciso perdoar e trabalhar, arregaçando as nossas mangas no trabalho da reforma íntima, para que assim a gente comece a mudar as formas e pensamentos dentro dos nossos lares, igual sementinha. A gente explica tanto para criança, né? A sementinha, trabalho de formiguinha. E é assim que a gente tem que começar. É trabalhando dentro dos nossos lares, tirando todas essas formas, pensamentos que possa se criar, não disseminando nosso medo com os nossos familiares, não deixando esse momento nos abalar, mas nos dando coragem para prosseguir, nos dando o sentimento de gratidão, que estamos aqui mais um dia com essa consciência, porque se nós desencarnarmos daqui um pouco, nós teremos noção do que está acontecendo com a gente. A maior parte da população não tem nem essa noção. Nós sabemos que sempre vai ter um espírito de luz ali do nosso lado, pelo menos o nosso mentor, que vai cortar o nosso cordão de prata. Só que se a gente não tiver noção que ele é o nosso maior amigo nessa dimensão, nós vamos correr dele. E de repente nós vamos atrair outras pessoas. Então vamos usar a doutrina espírita ao nosso favor, a favor desse planeta. Porque neste momento em que nós estamos passando, está tudo acelerado, né? Os tempos são chegados, nós vamos viver uma aceleração muito grande, muito grande. Não dá. Há 200 anos, né? Há 200 anos isso está acontecendo, essa transição planetária. Agora é a hora do atrito. Vamos pôr à prova. E muitos de nós estamos passando somente por provas. Não estamos passando por expiações, né? Há muitos lugares, principalmente na África, as crianças têm um prato de comida a cada 4 dias para comer. E durante esses 4 dias comem ervas amargas e nós estamos na fartura. Na fartura. Então vamos dar valor. Eu não gostaria de falar em coisas ruins para que a gente entendesse que a gente é rico. Porque nós somos ricos, riquíssimos, riquíssimos. Se nós temos um prato de comida, se nós conseguimos ajudar o outro, então, exercemos a gratidão em poder ajudar. Porque poderíamos estar do lado contrário, na situação de pedir. Tá bom? Então, vamos mudar nossos pensamentos, nosso padrão vibracional, porque esse planeta, ele está dependendo dos trabalhadores da luz.
das pessoas que já acordaram. O professor Rubens, ele sempre fala que um bolo, ele nunca mais volta para a forma da onde ele saiu. E a doutrina espírita, ela nos ilumina muito. E cada vez que a gente lê novamente a mesma passagem, a gente escuta aquela mesma passagem, a gente escuta de uma forma diferente, uma abordagem diferente. E aquilo abre a gente. Então a gente nunca mais vai voltar ao que era antes. Não vamos. Porque nós estamos crescendo a cada dia. Então, que sejamos luz. Vamos começar a bloquear esses sentimentos ruins, esses pensamentos ruins, o medo do amanhã. E vamos viver o agora, agradecendo, com humildade, com aceitação, com mansidão. Acho que eram essas as considerações. Então, lembrando, amanhã a gente tem a Vânia, terça e quarta o Sérgio, quinta o Ezequiel, sexta a Vânia volta novamente, sábado o Ezequiel e domingo eu, Arielle, volto de novo com vocês, se Deus quiser, tá bom? Vamos então vibrando pelo nosso planeta. E vamos vibrar uma luz branca com pontos multicoloridos. Isso é uma cor que não existe aqui na nossa dimensão, mas é uma cor do plano espiritual. E que cada pontinho que existe nessa luz branca vai acionar e modificar os nossos pontos energéticos, os nossos chakras, equilibrando. E como a Terra, planeta Terra, Gaia, é um ser vivo e esplêndido, essas luzinhas também vão ativando seus chakras, vão acalmando a sua crosta, vai trazendo luz, vai dissolvendo essa atmosfera tão densa e aquela luz do sol, a luz que vem dos planos espirituais dos governadores e ministros espirituais deste país, vão adentrando, dissolvendo, vamos criando essa forma pensamento para o nosso planeta. E que todos os habitantes deste planeta maravilhoso possam permitir essa luz entrar dentro de si, renovando as suas forças e as suas energias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Gratidão, gratidão. Gratidão por todos vocês estarem aqui, gratidão por esse momento. Gratidão. Tenham uma boa semana, que Deus ilumine a vida de vocês e dê muita coragem, muita força, muita esperança. Um beijo. Tchau.